Hoje o assunto é contratos de fotografia e eu convidei o advogado Carlos Henrique, especialista em direito civil, para tirar as principais dúvidas de nós fotógrafos e no final do vídeo eu vou disponibilizar um link para você baixar gratuitamente o modelo de contratos que eu utilizo com meus clientes. Fala galera, meu nome é Everson Henrique, eu sou fotógrafo de casamentos há 6 anos e eu resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco do que eu sei com fotógrafos, noivos e todos os amantes da fotografia. Hoje a gente vai falar sobre contratos de fotografia, só que nós fotógrafos muitas vezes, por não entendermos muito bem essa parte jurídica, a gente acaba deixando passar alguns pontos importantes no nosso contrato que podem ser prejudiciais lá no futuro. Por isso o advogado Carlos Henrique está aqui hoje para tirar as principais dúvidas que vocês mandaram lá pelo WhatsApp e também pelo Instagram. Boa noite, Carlos. Boa noite, Everson. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui para esclarecer a dúvida aí do pessoal. Para começar, eu queria que você falasse qual que é a importância de fazer um contrato na fotografia de casamento. A importância do contrato é principalmente ter segurança jurídica. Muitas vezes o prestador de serviço faz um contrato verbal com o contratante e ali ele acorda valores, datas de pagamento, multa por descumprimento e posteriormente, quando há um inadimplemento, ele não tem meios de pleitear o que ele entende de direito na justiça. Ele não tem uma testemunha, não tem principalmente o contrato, então fica complicado. Exatamente, acho que o contrato ele serve também principalmente para estabelecer as expectativas ali entre o cliente e o fornecedor. Sim, com certeza. É no contrato que vão estar especificados todos os serviços e produtos que vocês vão entregar e que o cliente vai receber. Um contrato bem redigido, com cláusulas bem claras, dificilmente se enfrentará algum problema. Bom, vou pegar aqui então as perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram e pelo WhatsApp. A primeira pergunta é sobre o direito de imagem. Foi enviada pelo Anderson Marques. Ele perguntou: posso usar e divulgar imagens dos convidados também, sendo que só quem autoriza por escrito são os noivos? O direito de imagem ele é muito discutido no ordenamento jurídico brasileiro. E ele é protegido e tutelado pela Constituição, pelo Código Civil. E em relação aqui ao que a gente está discutindo, contratos de fotografia de casamento, o dispositivo do Código Civil ele afirma o seguinte: a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa sem autorização, ela pode ser proibida e se essa utilização atingir a honra da pessoa ou for utilizada para fins comerciais, isso pode gerar o dever de indenizar. O que se percebe nas decisões dos tribunais é que sempre que uma imagem é utilizada para fins comerciais sem autorização da pessoa, há o dever de indenizar. Outra coisa também, é importante ter cuidado com imagens de crianças e adolescentes ou de pessoas famosas. Das crianças e adolescentes, por terem uma proteção especial do Estado, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, e de pessoas famosas pelo alcance que elas podem atingir, ou pessoas de grande relevância pública, como políticos. Então, às vezes uma imagem de uma pessoa famosa pode repercutir bastante e isso gerar um dever de indenizar com valores expressivos. Vamos para a segunda pergunta então, que foi o Igor Barros que mandou, e é sobre multa e cancelamento. Ele pergunta: como que podemos cobrar multa e qual percentual a gente deve utilizar em caso de cancelamento, tendo em vista que trabalhamos com serviços que são contratados com bastante antecedência e podemos ficar sem trabalho, no prejuízo, dependendo ali do período que o cliente cancela. Tendo em vista que o fotógrafo é um prestador de serviço, o contrato deverá observar as regras do Código do Consumidor. Muitos dispositivos do CDC vedam cláusulas abusivas ou que onerem excessivamente o consumidor. Mas isso não quer dizer que o prestador de serviço vai estar desamparado. Havendo previsão em contrato, é perfeitamente possível a cobrança da multa por rescisão. Quanto aos percentuais, isso pode variar um pouco na jurisprudência. Grande parte dos tribunais entende que 10%, acima de 10%, é abusivo. Mas você vai achar também decisões considerando 20%, 25% não abusivos. Então, não é uma coisa totalmente fechada na jurisprudência. Você pode analisar também o perfil econômico do seu cliente, e aí variar os percentuais de multa. Outra coisa muito importante é falar que existe o Instituto da Cláusula Penal, que ela é diferente da multa por rescisão. Alguns contratos prevêem tanto a cláusula penal quanto a multa por rescisão, porque são institutos que incidem sobre coisas diferentes. Então vou dar um exemplo rápido aqui. Se você fecha um contrato de R$10.000, que eu tenho certeza que seus inscritos aí estão fechando contratos muito melhores que esse.
contratante já pagou 6 mil. Havendo a previsão contratual, você pode ter uma cláusula penal, que ela é fixa sobre o montante já pago, sobre os 6 mil, e também a multa por rescisão sobre o valor remanescente. E aí no percentual médio dos tribunais de 10%. Então no nosso exemplo, um valor fixo, por exemplo, dos 6 mil pode ser R$1.000. E o percentual dos outros 4 mil, 10%, 400. Então dos 4 mil que você devolveria, você vai reter 1.400. Então essa é uma possibilidade que muitas pessoas estão colocando em seus contratos. Tanto a previsão de uma cláusula penal, quanto a previsão de uma multa por rescisão, por serem institutos diferentes, e já há decisões admitindo a cobrança dos dois cumulativamente. E tem alguma jurisprudência em relativo ao percentual dessa cláusula penal? Não. Sobre a cláusula penal, geralmente se fixa um valor único, fixo. E aí você tem que levar em consideração o valor total do contrato. Uma cláusula penal que seja 50% do valor do contrato, com certeza vai ser abusiva. Um contrato de R$10 mil, uma cláusula penal de R$500 até R$1.000 não é considerada abusiva. Bom, então vamos para a terceira pergunta, que foi enviada pelo Leandro Lima e é sobre furto e dano em equipamentos. Em caso de furto ou quebra de equipamentos por qualquer convidado, como proceder? Eu vejo que todos os outros fornecedores de casamento, como decorador ou buffet, por exemplo, cobram por qualquer coisa que acontecer ao patrimônio deles. O que nos diferencia? Nada diferencia. Se houver previsão contratual, é totalmente possível que os noivos, os contratantes, sejam responsabilizados por eventuais prejuízos que o fotógrafo venha a ter no seu equipamento, por roubo, dano, furto. O que é importante é que essa cláusula contratual seja bem esclarecida aos noivos, aos contratantes. Tem que ser bem explicada na hora da assinatura, para que não haja nenhuma dúvida, ou que não haja posteriormente a alegação de que não sabiam. Então, na hora da assinatura, ler com atenção essa cláusula é bastante importante. Bom, então vamos para a última pergunta, é sobre falta de pagamento. Foi o Roberto Arraes que mandou. Ele pergunta aqui, em caso de falta de pagamento, por se tratar de um casamento, é melhor não cobrir o evento ou fotografar e depois tentar na justiça uma reparação? Bom, o contrato de fotografia de casamento é um negócio jurídico bilateral, em que o fotógrafo deve prestar o serviço e o contratante efetuar o pagamento. É importante prever no contrato uma data limite antes do casamento, para quitação. E se o pagamento não for efetuado, o fotógrafo deve fazer uma notificação extrajudicial ao contratante, informando que não comparecerá ao evento e já com a devolução dos valores devidos. Nessa situação é importante ter bom senso. Se os noivos já pagaram uma parte expressiva do contrato e há uma confiança entre as partes, a melhor opção é receber uma garantia, um cheque, por exemplo, e prestar o serviço normalmente. Bom, então é isso, Carlos. Acho que ficou bem esclarecido. Eu vou colocar bem aqui o link para vocês baixarem o modelo de contratos que eu utilizo com meus clientes. E se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre contrato de fotografia de casamento, coloca aqui embaixo nos comentários que quem sabe a gente não faz aí uma segunda parte desse vídeo. Com certeza. Então é isso, galera. Um abraço e vai que dá certo. Lá no WhatsApp e também no Instagram. Boa noite, Carlos. Moleque, velho. Não posso olhar pra tua cara, não. Cara, eu tô chorando, mano. Meu olho vai ficar vermelho na gravação.